Vamos então dar início aos trabalhos agora da tarde com o primeiro painel, intitulado Uma Educação para a Liberdade, Democracia e Amor. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, aos presentes, ao excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro, à doutora Maria João Cardona e à doutora Silvia Madeira. É com muito gosto que damos início a estes trabalhos agora da parte da tarde. Vamos começar com a professora doutora Maria João Cardona, que nos vai falar sobre os contributos do João dos Santos para a história da educação de infância. A professora Maria João dispensa apresentações, não é? A professora cá da escola, e vamos então dar início com a professora Maria João. Começo já. Então, muito boa tarde a todas e a todos os presentes. Cumprimento sobretudo quem veio de mais longe. E queria também saudar, por acaso não estão aqui, as minhas colegas da organização. Eu também tenho o nome da organização, mas tenho que dizer a verdade, que não dei grande contributo, e a ideia deste encontro partiu muito mais, sobretudo já perceberam, da Teresa Sá, que é a grande mentora desta iniciativa. Cumprimento também as minhas colegas de mesa, as minhas colegas de escola, e que é um prazer estar aqui com elas, e um cumprimento muito particular ao professor, ao Sr. Juiz Conselheiro. A gente chama professores a toda a gente, já é um defeito, já é um vício, que mais uma vez nos dá a honra da sua presença nesta escola. Muito obrigada, é sempre um gosto recebê-lo e esperemos que esta não seja a última. Eu vou falar de um tema, foi uma proposta feita pelo grupo da organização, e que vou falar sobretudo como educadora. Espera lá um bocadinho. Vou-vos falar sobretudo como educadora de infância. O meu contacto com o professor João dos Santos foi sobretudo pelas leituras que fiz. Ele estava para ser meu professor na Faculdade de Psicologia, e foi na altura que se retirou e depois foi substituído pelo professor Coimbra de Matos. Tive só o prazer de o conhecer uns aninhos, uns aninhos mais tarde, ainda estava a acabar o curso de Psicologia em casa da professora Isabel Lempis, que era a minha professora, no almoço, e fomos visitar umas iniciativas, uns projetos que ela tinha em Sintra, e foi um prazer conhecê-lo, e de facto aquelas conversas tão interessantes, e fiquei com muita pena de não ter tido o privilégio de o ter como meu professor. Eu vou falar no geral um bocadinho aquilo que para mim foi o que eu aprendi, o que li do que o professor João dos Santos escreveu, e depois o que me parece mais inovador, mas vou falar muito como educadora e pessoa ligada à educação de infância, e depois num segundo momento os contributos mais concretos em termos da história da educação de infância, e também em termos da decisão política, que acho que é um aspecto que não tem sido muito abordado nestas jornadas, e que foi um contributo muito importante. E vou... Espera. O segredo do homem é a própria infância foi o tema... Agora é que está bem o microfone, não é? Estava mal. Foi o tema que... Foi a frase que foi escolhida como tema para estas jornadas, que todos conhecemos e que relacionamos com o professor João dos Santos, e que de facto aqui começa por ser a ideia... a importância desta ideia e das suas implicações, e como vos disse, falando como educadora de infância, ainda hoje para muitas pessoas não é assim tão evidente que é na infância, na mais tenra infância, que tudo começa. Eu, como trabalharei sempre ligada à educação pré-escolar, e
que levou tantos anos e ainda hoje é muito, tem oscilações, umas vezes é a prioridade, outras não é. Fala-se sempre da educação a partir da escola, quando eles na escola obrigatória, e a educação começa muito mais cedo, e o professor João dos Santos de facto tem este mérito que fala da educação desde que as crianças nascem, antes ainda, e fala da intervenção precoce, do apoio às mães e às crianças desde idades muito precoces. E eu acho que isto foi e deve-se muito a ele o início da história da educação de infância em Portugal, o início não, mas o seu grande desenvolvimento. Dos livros que li dele, eu destaco na altura como educadora, e que também estava, eu comecei por tirar o curso de educadora de infância e tirei também a licenciatura em Psicologia. Eu conto muitas vezes a história às minhas alunas, estão aqui muitas presentes, e que eu na altura às vezes elas têm muitas dúvidas existenciais do que é que querem fazer na vida. Eu também tive, como todos nós temos quando temos 17 ou 18 anos, e também apanhei um período um bocadinho conturbado a seguir ao 25 de Abril. E estava a Faculdade de Psicologia fechada, porque não tinha instalações próprias. Não me lembro que íamos fazer muitas manifestações, ia pôr as primeiras pedras simbólicas no relvado da universidade, e tirámos o curso em instalações provisórias durante muitos anos, na Faculdade de Letras. Levou muito tempo a que aquele edifício bonito, que agora é a Faculdade de Psicologia, fosse construído. Mas eu era educadora de infância, fui tirando de Psicologia ao mesmo tempo, é que foi mesmo ao mesmo tempo. E entre ser educadora e ser psicóloga, o que é que eu era? Eu lembro-me nesse almoço com o professor João dos Santos, que ele perguntou-me se eu era educadora ou se era psicóloga. Isto era um problema que eu tinha. Agora, quando me perguntam, eu digo logo, sou educadora, e já fiz mestrado, doutoramento, tanta coisa, mas continuo-me a sentir muito educadora de infância. E as leituras dele, para quem estava na faculdade, na altura na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, mas que era sobretudo uma faculdade de Psicologia, as Ciências da Educação ainda nem era uma área autónoma, como é hoje, foi muito importante ler os livros do professor João dos Santos, que de facto me ajudou a perceber como não se pode conceber de forma desarticulada a educação da psicologia, como as coisas têm que ser conciliadas. E eu acho que a maneira simples como ele falava de coisas tão complexas e resolvia aqueles debates epistemológicos que levavam horas na faculdade sobre o que é a educação, se é uma ciência, as ciências da educação, que havia excesso de psicologia, havia o grupo da psicologia de um lado, o grupo da educação do outro, qual o sentido da psicopedagogia. Isto eram grandes debates na altura, e foi muito importante ler os livros deles, que de facto ajudavam a perceber que as coisas tinham que ser concebidas de forma articulada. Para ser educadora tinha que perceber de facto a psicologia, e que a psicologia não pode ser concebida desligada das práticas educativas para quem está a trabalhar na sala de aula, ou na sala de jardim de infância, ou numa creche. Há muitas ideias que já foram aqui destacadas como pioneiras e inovadoras no discurso do professor João dos Santos. Eu gostava de destacar o realce que é dado ao facto, à voz que ele dá às crianças, de facto, a profundidade com que esta valorização da infância é dada, e que de facto todos os livros são textos, são narrativas de histórias de crianças, que para mim, que eu estava-vos a dizer como educadora, foi uma aprendizagem muito, muito importante, muito gratificante, e que os respeitos e os saberes pela cultura das crianças, ainda ontem ouvimos aqui a intervenção das colegas da Casa da Praia, que falaram a articulação entre a vida familiar, os saberes que a criança traz quando chega a uma instituição educativa e os saberes escolares, este casamento que não se pode nunca separar, e que está presente em todos os livros do professor João dos Santos, isto que é tão inovador e que agora
parece muito banal, que vimos em tantos escritos, nomeadamente é tão divulgado através das ideias da filosofia da sociologia para a infância, mas que está patente nos seus livros e nos seus discursos há muitos anos atrás, mas que na prática todos sabemos que ainda está longe de ser uma realidade. Como refere, e aqui um discurso do António Novo fez recentemente uma homenagem ao professor João dos Santos, que ele diz que João dos Santos faz parte de uma geração que começa a compreender a necessidade de pensar a escola de outra maneira, de quais as funções da escola. Não se pode pedir tudo, mas que a escola tem que também repensar o seu funcionamento e a sua organização e repensá-la no sentido de dar uma voz mais ativa a todos os intervenientes que fazem parte da vida da escola, começando pelas crianças, passando pelas famílias, pelos professores, pelos educadores, que fazem parte de toda a vida da comunidade educativa. E, por outro lado, o António Novo destaca, e outra coisa que eu acho que também é muito importante para mim, mas já foi também muito importante para mim, que já foi aqui sublinhado muitas vezes, ainda hoje, esta manhã, quando estivemos a ouvir falar das conversas na rádio, a capacidade de questionamento e de pôr tudo em causa, o saber perguntar, não tanto pelas respostas depois que são encontradas, porque se calhar há uma pergunta sucede-se outra pergunta e há uma sequência de questões sem fim, mas que nos ajudam a refletir, a ser mais críticos e a tirar o nosso olhar rotineiro sobre as coisas e a repensar, a sermos mais, no fundo, a ser mais reflexivos. Na altura não se falava tanto do movimento professor reflexivo, como agora estamos constantemente a ouvir, mas de facto o professor João dos Santos é um exemplo de um pensamento crítico e refletivo sobre as práticas que se desenvolvem na escola e se desenvolvem no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. É também muito importante, ontem no filme, penso que é o Sérgio Nisa que fala que algumas ideias que, por exemplo, que estão agora explanadas, que vêm da teoria ecológica, do desenvolvimento humano, as ideias do Baron van Brenner, e que nós já encontramos, que foram teorizadas pelo Baron van Brenner, e que também já encontramos nos textos do professor João dos Santos, quando ele diz que nós não podemos conceber, temos que respeitar a individualidade das crianças, mas cada criança, tendo em conta a família, temos que envolver a comunidade e, como ontem aqui a Teresa Sá dizia, é preciso uma aldeia, o provérbio africano, é preciso uma aldeia para criar uma criança e de facto isso também é muito evidente em todos os textos do professor João dos Santos. Agora ia avançar para outra parte. Falou-se aqui muito já das diversas instituições que foram criadas. Eu pus aqui uma imagem da Casa da Praia, que é a instituição mais emblemática, mas houve muitas, e gostava de referir-me mais em detalhe ao papel do professor João dos Santos na origem da história e desenvolvimento da educação de infância em Portugal, que penso que é um papel muito importante e que nem sempre é falado. Eu deparei-me com ele porque tenho tido a preocupação de estudar a história da educação de infância, a história do grupo dos profissionais de educação de infância, e quando começamos a estudar, há uma época, há vários períodos cruciais, mas há um período crucial que é a década de 60, os anos 60, 1960 concretamente, em que há um grande movimento de desenvolvimento da educação de infância noutros países. Em Portugal, como sabemos, tínhamos um regime político que defendia que as mulheres deviam ficar em casa com as crianças. As poucas instituições de educação de infância que existiam não dependiam do Ministério da Educação, dependiam da Segurança Social e existiam para dar uma resposta social, não com preocupações educativas. E neste período, num período ainda muito repressivo, mas já um período de maior abertura do governo político na altura, havia um grupo que se reunia, ontem no filme do professor João dos Santos também se viu isso, que reunia
e que ia discutindo ideias pedagógicas, ideias de como mudar a escola, as coisas que faziam falta. O Sérgio Nisa estava nesse grupo, ligado ao movimento da Escola Moderna, estavam outros pedagogos, outras pessoas, e, portanto, e destas ideias derivou a organização, ou foi nessa altura organizado o primeiro Congresso Nacional de Saúde Mental, e neste destaca-se que é reforçado, é uma das principais recomendações que surge a criação de uma rede pública de instituições de educação de infância que não existia, e a importância da educação de infância ser repensada como uma questão do Ministério da Educação. No período do pós-25 de Abril, e eu estou aqui a contar uma história muito a correr, o professor João dos Santos participa em diversos grupos de trabalho multidisciplinares, envolvendo responsáveis de várias áreas, de vários ministérios, da área social, da área da saúde, da área da educação, em que a grande finalidade era a definição de uma política socioeducativa de apoio à infância e à maternidade. Esta frase e este livro, que para mim foi uma leitura muito importante, A Caminho de uma Utopia, o Instituto da Criança, e que ele conta um bocadinho a sua história da passagem por estes grupos de trabalho. E esta frase eu acho que é muito sentida e tem um grande significado. Muitas das medidas sensatas, longamente elaboradas e descritas em relatórios oficiais, feneceram na poeira dos arquivos e nas gavetas das repartições oficiais. Esta é uma frase muito marcante deste livro e que todos nós, numa altura ou outra, já pensámos assim, já sentimos, os mais velhos, os mais novos não, que estão a começar, tantos grupos de trabalho, tantas ideias boas que se perderam e, de facto, eu acho que este livro tem, e é uma parte que se calhar é importante desenvolver mais e analisar melhor a dinâmica destes grupos, o trabalho que foi feito, a quantidade de relatórios que foram elaborados e muitos deles, quantas boas ideias que se perderam. E o professor João dos Santos conta, ele refere também que, neste sentido, não neste livro, mas nos ensaios de educação, ele diz que vamos ver o que é que já está a ser feito. Há tantas experiências pedagógicas neste país, há tanta coisa, e depois não se criam mais iniciativas, ou não se criam mais instituições, não se dá apoio às que existem porque não há dinheiro. E depois, como ele diz, gastam-se às vezes milhões a experimentar decretos em vez de se investirem apenas milhares em ensaiar métodos de ensino. E, portanto, este desabafo e este sentido crítico que aparece muito, sobretudo parece-me que neste livro A Caminho de uma Utopia, em que ele conta detalhadamente que um dos últimos grupos de trabalho em que tinha participado na altura do verão de 74, tinha sido um grupo de trabalho para definir os problemas ou para estudar as respostas mais adequadas à definição de uma política de proteção materno-infantil e que ele desenvolve, eu só tenho aqui mesmo uma frasezinha, mas pronto, ele tem várias frases e vários parágrafos que ele fala. Como é habitual, trabalhamos muitas semanas para nos começarmos a entender. E ele tem vários exemplos, como as pessoas da educação tinham um discurso, como as pessoas da saúde tinham outros, como os da segurança social tinham outros, e portanto as horas que é preciso só para se entenderem. Quando se conseguem entender, e uma das ideias que surge é a necessidade da criação de um Instituto da Criança. Fez-se luz naquele grupo, foi um grande entusiasmo e, no fundo, depois, aquele foi mais um relatório que ficou na prateleira e que só quase 10 anos depois, em 1983, foi repegado para se construir de facto e pôr a funcionar o Instituto de Apoio à Criança. Mas, paralelamente, apesar de muitos destes grupos terem dado pouco fruto e nunca se ter conseguido, de facto, criar, ainda hoje não se conseguiu, uma política socioeducativa articulada para a infância, em 77
teve início a rede pública de jardins de infância do Ministério da Educação, que todos nós que trabalhamos ligados à infância, foi um momento muito importante que ainda hoje festejamos e celebramos, e que temos muito medo que nos tempos conturbados que correm, que não aconteça algum desaire e que já se fala em passar as instituições de educação de infância todas para as autarquias ou privatizá-las. Nós esperemos que não haja já estão a existir tantos retrocessos, mas um tão grande seria o recuarmos tantas décadas e nunca mais íamos recuperar este tempo perdido. E, apesar da ideia inicial do apoio socioeducativo, de uma articulação entre os vários serviços e vários ministérios, nunca se ter conseguido, portanto, foi um momento muito importante, e o professor João dos Santos esteve também ligado a esta nova etapa da história da educação de infância, que coincidiu com o arranque da rede pública. E aqui tenho um testemunho da Teresa Vasconcelos, que eu acho que vale a pena atentarmos, que, como educadora, na altura, esteve no início do funcionamento da rede, nos primeiros jardins de infância que foram construídos pelo Ministério da Educação, e que teve o privilégio de ter uma formação pelo professor João dos Santos, numa altura em que se estava também a discutir e a aprender como é que se trabalhava com crianças pequenas em Portugal. Tínhamos as experiências dos outros países, agora precisávamos criar a nossa própria cultura educativa para a infância. Eu acho que vale a pena esta frase quando ele diz que a Teresa refere este testemunho, citando um texto do professor João dos Santos: antes de sentarem as crianças em mesas e cadeiras e lhes darem papel e lápis para a mão, ou marcadores, ou lápis de cera, ou pincéis, sentem-se com elas no chão, conversem com elas, ouçam-nas, tentem entender o mundo que está por trás de cada criança. Ouçam com os seus pontos de vista sobre o mundo. Aquilo, como diria a Teresa diz, como atualmente diz, mais tarde diria o Brunner, a partir daí é possível provocar o seu desenvolvimento e entrar com elas num processo educativo, educar com autenticidade a partir de dentro. Portanto, sempre esta preocupação em ouvir as crianças, estar perto delas e observá-las. Parece que é evidente, mas na prática sabemos que ainda está longe da realidade e ainda é um caminho que é difícil de percorrer, ainda há muitas e que não é fácil. A nível do discurso pedagógico, toda a gente diz que é isto que é o defensável, na prática ainda não é isto que acontece, infelizmente. Isto é outra frase do professor João dos Santos, que de facto a grande importância da educação para todos, que só se pode atingir quando o meio familiar é considerado, e ele tem, penso que não é nesta frase, né, quando a escola tem em conta a comunidade local, todos os agentes, e articula com o meio familiar das crianças. E ele fala ainda, penso que... é noutra frase mais à frente, já estou. Isto é do professor Justino Magalhães, que também reforça, né, também foi num dos discursos, no encontro que foi recente. Está no site do professor João, que organizaram recentemente por causa do centenário, e que fala também desta preocupação do envolvimento da comunidade e da articulação com a família, que parece tão evidente, mas que na prática ainda hoje não é uma realidade, infelizmente. E que fala, eu queria sublinhar sobretudo a última frase: a intencionalidade pedagógica é também compromisso social e desidrato de democracia. E, portanto, eu acho que aqui há uma intervenção política, e estes discursos nós estamos a abordá-los do ponto de vista mais pedagógico, mas de facto a implicação política, quando se dá voz ativa às crianças, às famílias, a todos os agentes, aos professores, e portanto há aqui a nível político há também uma importância neste defender de uma participação ativa, que eu penso que é outra dimensão do discurso do professor João dos Santos, que seria importante se calhar estudar melhor e aprofundar mais.
Eu gostava também, eu escolhi esta frase porque fala da importância de trazer a população masculina mais para a infância, porque é outra questão, ontem falou-se aqui, como é que o professor João dos Santos, se fosse agora, quais os aspectos a atualizar, quais as novas questões colocariam. E, de facto, todo o discurso, e que também é muito o discurso psicanalítico, é muito sobre o papel da mãe, o papel feminino, mas também há esta preocupação que também posso sublinhar como inovadora, que há a importância da figura masculina, que nem sempre aparece nos anos 70 e nos anos 80, nos textos que são escritos, que hoje em dia fala-se muito, mas que nem sempre se falou, e eu acho que isso é importante e gostava de sublinhar. Agora, este é um desenho do Grupo de Meninos, de um projeto do Jardim de Infância pelos Direitos da Criança, numa altura de comemoração dos direitos, que estamos quase no 20 de novembro, não é? Que se comemora sempre, que se fala, trabalha-se nas escolas, nos jardins de infância. E agora, como é que é? 40 anos depois de ter sido criada a primeira rede pública de jardins de infância, no período pós-25 de Abril, só 20 anos depois é que foram definidas as primeiras orientações curriculares. Agora, mais outros 20 anos depois, estamos em risco de se voltar atrás em tudo o que foi feito e que, no fundo, esta educação para todos, que já se falava tanto João dos Santos e tantos outros autores, e que ainda não é de facto uma realidade, ainda não há uma educação para todos. Continuamos a ter uma educação pré-escolar só a partir dos 3 anos e, por exemplo, para as crianças com menos de 3 anos, ao contrário do que diz na nossa Constituição, a educação ainda não é considerado como um direito das crianças, mas sim só como a resposta a uma necessidade social das famílias. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer, tantos anos que passaram, mas ainda há muita coisa para fazer. Eu gostava, para terminar, que voltar ao pós-fácio deste livro e, de facto, repegando, se o professor João dos Santos estivesse aqui, então no período negro que estamos a viver, nestes dias cinzentos que tanto nos pesam, não é? Que tanto tememos para o nosso futuro, o que é que vai acontecer, o que é que ele diria, quais as novas questões que colocaria, e que, de facto, ainda há tanta coisa para fazer. Este livro eu vejo muito como um desabafo, que ele, aliás, ele termina mesmo o livro e diz: de qualquer forma, desabafei, já posso dormir mais descansado, depois de contar muitas das peripécias dos vários grupos de trabalho em que participou e que não deram em nada. Neste momento que o pouco que se conseguiu, apesar de tão lentamente, que corremos o risco de perder, neste período tão difícil que estamos a viver, quais as novas questões que se colocariam? São muitas, eu tenho muitas, estamos todos muito preocupados com o que se está a passar. Mas termino lendo este fim do livro do professor e a quantidade de perguntas que ele deixou, que ele não respondeu e que se calhar nós também ainda não respondemos. Ontem falou-se aqui, a professora falou que ainda há muita investigação e muito trabalho para se fazer. A doutora Eugénia falou, não é professora, não é professora também, é professora. A professora Eugénia falou que ainda era necessário fazer muita investigação sobre o pensamento do professor João dos Santos e perceber melhor algumas das suas ideias. Concordo inteiramente. O seu contributo para a história da educação de infância, por exemplo, acho que era importante ser mais aprofundado e analisado, e também a sua intervenção a nível política, que acabou por ser mais intencional ou menos. Aliás, ele foi vítima política e teve que ir para a França, como ainda ontem se referiu aqui, e tantas perguntas que ele deixou, e eu termino deixando-vos com algumas das perguntas que ele tem no final deste livro. Portanto, ele acabou de escrever o livro e depois escreveu este pós-fácio e diz: relendo todo este meu trabalho, chego à conclusão de que ele tem numerosas falhas, mas há uma que me parece particularmente grave
é de não dar um alvite que chama a atenção para saber como é que as crianças abandonadas à rua ou instituições insuficientes, crianças sem família e sem educação tradicional e ensino escolar, se tornam homens integrados, eficazes, criativos e talvez felizes. Como é que as crianças ensinadas por escolas incompetentes e através de manuais francamente maus, contendo erros crassos, se tornam homens de saber? Estas são algumas das questões que ele, depois de terminar o livro, apesar de tão desanimado com as políticas e com a sua lentidão, apesar de tudo, as crianças aprendem, as crianças conseguem ser felizes e ser adultos ativos e bons cidadãos e cidadãs intervenientes. Agora, se calhar temos que ver para a positiva. O que é que acontece? Se calhar estudar estes casos de sucesso que seriam e perceber melhor como é que se aprende, como é que se consegue ser feliz e ser cidadão e cidadã ativa num país que nem sempre é fácil de viver. E fico por aqui e espero que haja tempo depois para debate e continuarmos. Bom, gostaria de agradecer à professora Maria João pela sua apresentação, pela forma como nos mostrou este percurso histórico da educação na infância atravessado pela importância dos estudos e do pensamento do professor João dos Santos. Gostaria só de fazer um pequeno à parte, de cariz mais metodológico. Acho que vamos seguir com as apresentações e deixar eventuais questões ou perguntas ou contributos para o final. Vamos passar então a palavra à professora Sílvia Madeira, a nossa estimada professora aqui da nossa escola, que nos vai falar sobre saber e sabedoria, a arte de educar. Obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Eu tive, tal como a professora Maria João e a professora Teresa Sá e a professora Gracinda, o privilégio, a sorte, enfim, de ter sido aluna do Dr. João dos Santos. Eu ainda por cima tive... Tu fostes de través, mas ainda fostes. Eu depois acabei mesmo por fazer estágio na Casa da Praia, estive lá, fiz um ano de estágio académico e depois ainda estive lá mais um ano como voluntária. E, portanto, é um bocadinho uma reflexão sobre o que aprendi por lá nesses tempos e de como esta experiência marcou a minha prática como psicóloga e também como pessoa que acabou sempre por trabalhar com crianças. Eu acabei sempre por conciliar estas duas vertentes. Eu trabalho no direto com crianças e o exercício e o ensino da psicologia. O que temos agora aí no PowerPoint é uma frase do Dr. João dos Santos. Ele diz: ninguém ensina ninguém, cada um aprende com o que lhe é fornecido pelo ambiente natural e humano. A pedagogia nasce com o registro da cultura, a didática básica é a narrativa ou o conto, oral ou escrita ou ouvida, participado, reproduzido. Esta é uma frase que pode parecer um tudo ou nada enganadora. Se ninguém ensina ninguém, farão falta educadores e professores? O Dr. João dos Santos, autor da frase, toda a vida se rodeou destes profissionais e por isso não tenho dúvida que acreditava no seu papel fundamental. Discordava certamente do papel tradicional que se esperava deles, ensinar. Entendia que cada um aprende com o que lhe é fornecido pelo ambiente natural e humano, de onde se deverá depreender que este tem de fornecer o alimento, as pistas, as ocasiões, as necessidades para aprender e para nos tornarmos inteligentes e a liberdade para o fazermos. Gosto, aliás, muito do nome deste painel, que se chama Uma Educação para a Liberdade, Democracia e Amor. O uso do termo democracia é aqui quase redundante, ou melhor, conclusivo, pois que a democracia é gerada pela liberdade e pelo amor. O amor ao afeto é, portanto, o primeiro alimento e necessidade da criança.
E os pais, os primeiros educadores e humanizadores, de quem o Dr. João dos Santos dizia que não se lhes devia dar uma formação excessivamente técnica porque perdiam a espontaneidade, para isso já havia os técnicos, não era? São os alicerces deste chão onde a capacidade de entender e acreditar em si própria e nos outros, a criança se permitirá crescer em confiança. Este afeto tem que ser proativo. Não chega a gostar de uma criança para a amar. É preciso acreditar nela, acreditar que vai crescer, que vai superar obstáculos, obter sucessos e encontrar o seu lugar no mundo, mesmo perante as suas dificuldades. Não é a posição caridosa e desculpabilizadora do deixa lá, mas, sobretudo, a base firme de que não há problema que não tenha solução, desde que se não desista e haja quem ajude se necessário. Aos adultos de proporcionarem este ambiente. A perspectiva pedagógica defendida pelo Dr. João dos Santos associava o afeto ao respeito e este à liberdade. Respeito pela criança enquanto ser único e irrepetível, isto é, com ritmo, curiosidade, interesses, capacidades específicas, e assim também não é difícil aceitar que defendesse a individualização da aprendizagem, ou seja, do ensino, à medida da criança. A escola não é um ambiente natural à criança. Precisa de compreender que este é um espaço com regras diferentes, onde não pode fazer, nem dizer tudo, nem exprimir todas as suas emoções. Pelo menos não da maneira como faria em casa, no seu espaço, com os seus adultos, com os seus objetos, com os seus irmãos. Esta diferenciação tem de estar razoavelmente interiorizada antes de se entrar para a escola, sendo esta própria, a escola, portanto, a oportunidade de aprendizagem ativa de um novo meio social. Um pouco como o órgão não existe sem o exercício da função, quer dizer, o que é que faz, o que é que surge primeiro, o órgão ou a função que este desempenha? A verdade é que um órgão que não exerce atrofia. Portanto, nós temos pernas e andamos, mas se não nos deixarem andar, a gente também não aprende a andar. Portanto, é preciso as duas coisas. Se não houvesse escola, não havia a necessidade desta nova aprendizagem de um meio social. Mas a escola também tem que se lembrar que não é um meio natural e, portanto, tem que proporcionar à criança espaço para aprender a fazer esta diferença entre a casa e a escola. Aquilo que parece ser um pré-requisito só se efetiva no envolvimento com o ambiente escolar, numa relação que tem necessariamente que ser dinâmica. A pedagogia terapêutica assenta em princípios que são muito simples e é essa simplicidade que torna a sua prática difícil. Nestas crianças que se recusam a aprender, pensar ou usar o pensamento, como dizia a doutora Teresa Ferreira, que foi chefe de equipa também da equipa da Casa da Praia e que substituiu o doutor João dos Santos, de quem era também discípula e muito próxima, e que infelizmente morreu muito cedo e de um dia para o outro. A doutora Teresa Ferreira, que também era pedopsiquiatra, dizia destas crianças que têm um enorme sofrimento emocional, que sem a ajuda se vai cristalizando numa morte psíquica, agida exteriormente de uma forma mais ou menos óbvia. Ainda nas suas palavras, estas crianças que não aprendem apresentam um quadro psíquico no qual pensar se tornou tóxico. Uma vez, numa aula de observação direta, o miúdo que nós observávamos, os alunos então do curso, o miúdo não parava quieto, corria para a sala, mexia nas nossas coisas, deitava as coisas para o chão. Numa destas correrias, idas e voltas, aproximou-se do Dr. João dos Santos, até então imóvel e silencioso, que lhe disse: se tu parares, vais pensar e vais ficar muito triste. O miúdo não se mexeu mais, afundado na cadeira, afundado no seu próprio sofrimento, que disfarçava correndo, como se fugindo da sua própria sombra.
esta criança não podia pensar como então aprender o que a escola lhe propunha. Foi com o Dr. João dos Santos e com a equipa da Casa da Praia que aprendi que a festa podia ser uma metodologia de intervenção pedagógica. Na banalidade rotineira dos dias que se seguem uns aos outros, a festa é um ritual que quebra ciclicamente o carreiro das formigas que nós somos. A festa é um espetáculo completo, redondo, que apela a todos os sentidos. É ruidosa, é colorida, é saborosa, afasta sombras. Todas as sombras. Lembremos-nos do Natal que se aproxima, celebrado no pico do inverno, na noite escura, na noite mais longa do ano, afugentada pelas luzes que pronunciam a primavera ainda tão longe. Mesmo o excesso de consumo visava para os antigos, e se calhar também para os contemporâneos, a teimosia de que é da escuridão, do frio, do medo que nasce a luz. O afeto, a coragem de acreditar que o mundo é giro e que gira, e que cada volta é uma oportunidade. Em 1987, o CAI, o Centro de Arte Infantil, dirigido então pela doutora Natália Paes, outra grande amiga do Dr. João dos Santos, escrevia na introdução do catálogo da exposição intitulada As Festas, Passeio pelo Calendário. Trata-se de motivar adultos e crianças a participarem de uma maneira mais consciente e mais ativa nas festividades consagradas pela tradição, como forma de contribuir para a definição da nossa identidade cultural. Trata-se também de chamar a atenção para a conveniência de manter vivo o hábito de organizar pequenas festas familiares, escolares, paroquiais, de freguesia, ocasiões de convívio tão importantes que são e destinadas a contrariar as tendências para o isolamento, para a passividade e para a aridez de vida que caracterizam as sociedades modernas. Aqui, já há uns anos largos, um grupo de alunas aqui desta escola, salvo erro do curso de Educação Social, tinha como projeto de estágio as questões de higiene pessoal de um grupo de miúdos num bairro social. Começaram por organizar uma festa e convidaram formalmente as crianças, convite escrito, em papel e tudo, entregue em mão. Os miúdos apareceram todos de banho tomado e roupa lavada. Afinal, era uma festa. Toda a gente sabe que para uma festa tem de se ir de forma apresentável. Quem viveu a experiência de trabalhar nesta perspectiva teve a oportunidade de verdadeiramente perceber outra das grandes afirmações do Dr. João dos Santos, a propósito da inteligência, é que esta consiste na capacidade de ligar tudo. Pessoas, factos, conhecimentos, novas pessoas, novos factos, novos conhecimentos. E também a capacidade de resolver problemas. O Dr. João dos Santos dizia que inteligente era o que resolvia problemas. Inventar problemas era uma coisa muito simples. Como é que isto se cruza com a festa? Muito naturalmente, uma vez que uma festa, bem feita, exige a colaboração de muitos, uma quantidade impressionante de saberes e competências, a resolução de um sem número de pequenos e grandes obstáculos. Todos participam, todos têm uma parte, e ainda assim a festa resulta sempre numa enorme surpresa e, quando as coisas correm bem, na memória de um deslumbre que justifica todo o trabalho. E as aprendizagens escolares? Escrevem-se os guiões, os convites, as peças de teatro, as receitas da comida, viaja-se pelos mapas e pela história antes do passeio ou imaginando o passeio. Fazem-se muitos cálculos matemáticos para saber custos de bilhetes, de materiais, de gramas e quilos que se transformam em comida. Escreve-se novamente para ensaiar, para pedir ajuda, para pedir opinião. Fazem-se somas para saber se há espadas que cheguem, ou pratos, ou copos, ou cadeiras. Aprende-se a ver as horas, os dias, o calendário. Aprende-se a falar. Aprende-se a estar calado. Aprende-se a mexer. Aprende-se a ficar quieto. Treina-se a memória. Dizem-se os poemas que foram escritos e escrevem-se as histórias contadas. Vive-se a festa. Tiram-se fotografias. Colocam-se nas paredes. Desenha-se, escreve-se, liga-se tudo. Criam-se memórias. E, de repente,
Começa tudo outra vez, a propósito de um miúdo que nunca tinha visto uma piscina, ou um castelo, ou outra coisa qualquer. E faz tudo de novo. Mas somos muito melhores, porque aprendemos imenso da última vez e lembramo-nos. Confesso que tive imensa dificuldade em escrever esta comunicação, porque é tão simples, tão encantadoramente simples, e, no entanto, tão difícil, sem a ação, sem o movimento, sem o envolvimento. Por exemplo, quando o Dr. João dos Santos diz: não reprimam as crianças, ajudem-nas a reprimir-se. O que se salienta é a importância da interiorização das regras que permite o controle dos impulsos agressivos. E agora, como é que isto se faz? Num dos meus primeiros dias de Casa da Praia, ainda na fase de observação, na sala da Fernanda Ramos, que esteve aqui ontem a explicar com a Clara Castilho, 2 miúdos implicavam um com o outro. O típico: é meu, é teu, eu quero, não mexas. A situação ia em crescendo. As mãos já a prepararem-se para o estalo e para o empurrão. E diz a Fernanda muito calmamente: estes dois parece-me que querem lutar. O que vocês acham? E de repente afastam-se mesas e cadeiras e surgem luvas de boxe e há um árbitro e trocam-se murros e apertam-se as mãos e tudo termina, arruma-se e volta-se a fazer o que se estava a fazer. Talvez não tenha sido assim tão rápido, mas tenho a certeza absoluta do insólito, pelo menos para mim, daquele acontecimento. E, em vez de haver um adulto que dizia: mas afinal o que é que vocês querem? Vão de castigo, um para o canto, outro para o canto, não sei o quê. Não, ensinava-se às crianças, não é, efetivamente, em primeiro lugar, que se podiam zangar. Em segundo lugar, que tinham que exprimir a sua zanga de uma forma regrada. Tudo tinha regras. E é por isso é que eu digo, isto parece simples. Outra, aquele menino corria desalmadamente na direção da Lourdes, educadora de infância na Casa da Praia, que o agarrava por baixo dos braços e rodopiava com ele pelos ares, tipo avião fora de controle. Aquele menino, que da primeira vez que correu para a Lourdes, encheu-a de pontapés. Ela nunca mais se deixou apanhar desprevenida e ele nunca mais lhe deu pontapés. Este menino tinha sido queimado com pontas de cigarro quando era menino pequenino. Portanto, tinha toda a razão para dar pontapés aos adultos, não é? Quando o Dr. João dos Santos diz: a criança é obra de si própria, enfatiza a necessidade absoluta dos meios expressivos que permitem a humanização e o crescimento. O corpo, o gesto, a comunicação da liberdade interior ou fantasia, o silêncio. Na Casa da Praia havia desenhos por toda a parte. As paredes cheias, uns grandes, uns pequenos, uns minúsculos. Obras de arte, borrões, rabiscos, todos expostos, todos assinados, todos valorizados. No Jornal da Praia, elaborado pelas crianças com a ajuda dos adultos, toda a gente podia ser publicado. Todos os textos eram notícias importantes. O Joaquim escreveu: eu sei jogar à malha. O Rogério, por sua vez, contou: o balão estava a subir e arrebentava lá no céu. Era do menino. O menino estava em casa a espreitar para ver o balão rebentar. Não competia aos adultos escolher e muito menos censurar. Tenho uma borrega que se chama Boneca. A borrega tem um filho na barriga. Vai sair qualquer dia. A borrega é castanha e branca. Ela está a fazer cocó. Esta era a história do Daniel. Não eram os adultos que decidiam da importância dos textos, ou seja, das histórias expressas. Como podiam avaliar da importância para uma criança da competência de saber jogar à malha? As vantagens socializadoras que esse domínio permitiu. Teria esta criança ensinado o jogo a outras? Teria ganho porque jogava melhor? Igualmente, como avaliar da importância de perder o balão ou as pessoas de quem se gosta? Porque fugiu ou fugiram para o céu, para outra casa, enquanto ficámos a ver a distância intransponível lá no céu.
Teria o Daniel uma borrega à espera de uma ovelhinha ou uma mãe grávida de um irmão que ele não sabia muito bem como tinha entrado, nem muito bem como ia sair da mãe? Os adultos da Casa da Praia emprestavam mãos. Foi lá que eu ouvi pela primeira vez esta expressão. Emprestavam as suas capacidades e competências para que as crianças as usassem para se exprimir. Fui muitas vezes escrevente destas ideias que progressivamente ganhavam voz e corpo e finalmente podiam ser ilustradas, escritas, publicadas. A qualidade da obra estava sempre assegurada, era a da criatividade infantil, a voz de cada criança, o que nos leva à questão do respeito e da liberdade. Lição de respeito. A criança que não aprende não é necessariamente preguiçosa. Lição de respeito. A criança que não aprende não vem necessariamente de uma família que desvaloriza a escola. Lição de respeito. A criança tem vontade própria. Esta última é que é verdadeiramente difícil de aceitar, porque significa tão somente que o adulto não deve impor à criança as suas angústias. Aliás, a criança tem as suas próprias e precisa da solidariedade do adulto, daquele que foi pequenino e que conseguiu crescer para as enfrentar. Quando eu era pequenina, tive medos e sonhos e dúvidas e saudades e brinquedos e desejos e segredos. Como se educa não é uma pergunta, mas sim o título de um pequeno texto, quase um apontamento, um pensamento registado do Dr. João dos Santos. Educa-se com o sentir e não com a inteligência. Só se educa inteligentemente se educa pelo coração e com amor. De amor pelas crianças só são capazes aqueles que amam a criança que neles habita. Nem todos puderam ser crianças. Alguns foram apenas objetos utilitários de alguém. Que o teu filho não seja um utensílio de compensação da tua frustração ou um adorno da tua vaidade. Não o tornes num autómato. Não faças dele um objeto utilitário. Obrigado pela vossa atenção. Bom, gostaria também de agradecer à professora Sílvia pelas ideias e imagens tão bonitas e importantes de refletir aqui e sentir como pessoas e também como profissionais. Obrigada. Vou então também de seguida passar a palavra ao nosso caríssimo convidado, o excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que nos vem falar sobre os direitos de criança, direitos do homem. Obrigada. Passo-lhe a palavra, então. Então, muito boa tarde a todos. Eu agradeço muito penhorado este convite. É já na primeira vez que venho nesta escola e para mim é uma honra, é um privilégio e é sempre uma aprendizagem. Vim bem exatamente com essa ideia da aprendizagem, portanto, de muito fazer e realmente tem sido pena eu não ter podido cá estar ontem, mas não se pode estar em todo lado. Mas muito obrigado. Agradeço também o privilégio de ter assistido a estas ótimas intervenções dos meus colegas de mesa, que cumprimento com muita consideração. Cumprimento também a professora Eugénia Branco, o professor Eliseu e todos vós, e jovens presentes. Tenho muito gosto em estar convosco, porque o vosso contributo é muito importante. Esta iniciativa das escolas de educação é, de facto, de louvar a todos os sentidos, pelo objetivo de lembrar João dos Santos é sempre magial, porque é de facto motivo de muita admiração e depois a forma como o fazem, como o fizeram com sensibilidade e levando todos a colaborar, a atuar como ele gostaria. Esta homenagem para ele tem um efeito muito especial. Portanto, parabéns a todos. É claro que não faria sentido, e a vossa sensibilidade não o deixaria, de numa sessão de homenagem e lembrança, recordação, não se falasse sobre os direitos humanos, e os direitos da criança como direitos humanos, porque realmente
João dos Santos é realmente um exemplo do reconhecimento da criança a partir da sua qualidade de titular de direitos humanos. Eu tive a honra e o privilégio, a vantagem de o ter conhecido, de ter contactado, e vejo com grau, portanto eu vou falar uma coisa sobre os direitos, sobretudo por causa dos jovens, mas portanto introduzindo alguns apontamentos sobre alguns que eu sei do pensamento de João dos Santos, mas recordo sempre uma das minhas. Primeiro conheci-o, tanto através de uma intervenção do Tribunal, mas depois conheci também, porque tive o privilégio de estar com ele no Ano Internacional da Criança, na Comissão Nacional da Criança, e, portanto, que foi 10 anos antes da Convenção dos Direitos da Criança. Já tínhamos a Declaração dos Direitos da Criança, mas, portanto, não me surpreendeu, porque já tinha algum contato com ele, mas a sua visão de futuro era extraordinária. Extraordinária, e como é que ele antecipou com a sua magia, a magia da sua empatia, da sua forma de intervenção, da naturalidade, da verdade e da profundidade do seu pensamento e da sua ação e do verdadeiro sentido do outro, não é? E daquela frase que ele dizia: entrega-te ao prazer de seres vivo. Extraordinário, porque ele tinha o prazer da vida, tinha o prazer de ser da vida, e eu com um equilíbrio extraordinário, e portanto lembro-me das suas ideias, que anteciparam muitas das ideias que vieram a ser consagradas na Convenção dos Direitos da Criança. E isso é muito importante. Naturalmente que para os novos que vêm, isto afinal os direitos humanos estão consagrados já, qual é o problema? Mas é uma aquisição relativamente recente, não a ideia dos direitos humanos, mas, enfim, vem sobretudo da metade do século XX, direitos dinâmicos, não estáticos, e que tiveram uma evolução desde os direitos civis e políticos, os direitos económicos, sociais e culturais, depois o direito ao ambiente, o direito à felicidade, etc. E, portanto, é realmente uma evolução interessante. Mas a criança só muito recentemente foi considerada um ser autónomo. Não um objeto de proteção, foi sempre amada a criança, é evidente, mas como objeto de proteção e não como sujeito autónomo de direitos. Isso é uma aquisição civilizacional, é mais do que cultural. E portanto, ele teve essa antecipação e teve uma grande alegria quando foi a sua consagração ao nível jurídico. E qual é a grande aquisição civilizacional? É que esta consideração da criança como sujeito autónomo de direitos, portanto, como alguém completo, embora em desenvolvimento, completo em dignidade e em capacidade, só em 1989 é que veio a ser considerado como sujeito autónomo de direitos ao nível jurídico. E o direito de uma sociedade democrática tem esta vantagem e este enriquecimento o direito procura, numa sociedade democrática, reproduzir os valores que a sociedade reconhece como essenciais para uma vida justa, progressiva e, tanto quanto possível, feliz. E só nessa altura que o foi, não é? Através também logo na nossa Constituição de 76, e isso é uma aquisição admirável. Ora bem, esta aquisição, o João dos Santos previu-a e afirmou-a antes delas ter sido reconhecida juridicamente. Ora bem, e então, qual é a vantagem desse reconhecimento? Este reconhecimento levou a várias novidades. Por um lado, a obrigar a prescrever agora que haja sistemas que reconheçam os direitos, que os promovam e que os concretizem na pessoa de cada criança. E isso é muito importante. E, portanto, nós temos um sistema que está consagrado à harmonia com esses direitos e que tem determinadas características que nos devem orientar. Por um lado, é caracterizado por valores. O que são os valores? São os direitos humanos. Direitos humanos que não são estáticos, são dinâmicos, os direitos das crianças, todos conhecem, mas alguns são muito importantes, eu vou dizer um ou outro para me referir a João dos Santos. Um deles era o direito ao desenvolvimento integral, do ponto de vista físico, psicológico, social, cultural, tendo em vista duas finalidades essenciais. Uma é a interiorização dos valores, e outra é a capacidade crítica para conhecer os valores e atuar de harmonia com eles. Isso é cada vez mais importante, sobretudo num mundo globalizado como nós, com extremos estímulos. Há dia estava
numa sessão para a internet segura, eu já estava a pensar que, por mais que nós façamos, os estímulos são tão diversos, uns positivos, outros negativos, que se não ajudarmos as crianças realmente a adquirir essa capacidade de adquirir, não há forma de serem defendidos. Para eles poderem escolher livremente e em dignidade. E, portanto, esse direito é um direito importante, tendo em vista uma autonomia pessoal, familiar e comunitária. Outro direito fundamental, como sabem, é o direito à família. Seja a família biológica, como é primeiro, seja quando ela não pode exercer a sua função admirável, outras formas de família, conhecem a adoção, outras, etc. Portanto, o direito à família é um direito fundamental, não só em si mesmo, como instrumento da realização dos outros direitos. Há muitos direitos, não os vou amassar com isso, mas há uns direitos que eu gostaria de falar, é este. Além do direito à educação, que foi tão caro a João dos Santos, o direito à educação, que é fundamental e que hoje está na ordem do dia, não é? Hoje uma criança que não tem educação, um jovem que não tem educação é pobre. É uma das formas de pobreza mais radicais no mundo de hoje. Mas há um direito também que às vezes é esquecido, que é o direito à interiorização dos valores, das regras, da disciplina, da aceitação da diferença, do sentido do outro. É um direito que está na Convenção dos Direitos da Criança. Mas são direitos deles, não são nossos. Portanto, nós temos o dever, de forma pedagógica e adequada ao seu estadio de desenvolvimento, promover esses direitos como forma de intervenção, digamos, civilizada e realizadora de cada criança. Isso é um grande desafio para os pais, para a escola, para a comunidade, ajudar a esta interiorização num ambiente verdadeiramente democrático. E isso era muito caro ao João dos Santos, não é? Ele dizia naturalmente aquilo que todos sabemos que ele exprimia como ninguém, com a magia da sua empatia, da sua palavra e do seu pensamento. Uma das principais formas de o fazer é realmente o exemplo. O exemplo, estar com os outros. Portanto, esse direito é fundamental, e o direito agora no sentido de contributo para a paz, para a base do desenvolvimento. E o que é que está na base desse direito? E isso ele teve essa noção clara. É a absoluta dignidade, inquestionável dignidade da pessoa humana. E da pessoa, criança, em plenitude que ela é. Dignidade. Isto implicou algo que ele nunca suponho que não exprimiu, mas estava no íntimo da sua comunicação e da sua pedagogia. É de que, sendo realmente a criança, o direito da criança fundado na sua dignidade, como de toda a pessoa, isto implica uma ética mínima comum, que obriga liga crentes e não crentes e todos aqueles que se reclamam da democracia e do humanismo. Claro que leva a outras éticas que ele também cultivava muito. Uma ética da discussão, no sentido abermiano do termo. Ele não era impositivo. Ele mostrava-se e discutia, argumentava. E isso é fundamental. E para os jovens é bom termos essa noção. Nós temos uma concepção muito subjetiva. O que importa é o que eu penso, o que eu sinto. É verdade que é importante. Mas temos de ter também o paradigma da intersubjetividade. Saber o que o outro pensa, o que o outro sente. Escutar o outro. E aumentar a nossa capacidade de argumentação e de raciocínio para que, em conjunto, consigamos progredir no pensamento e na ação. Essa é algo que marca muito o pensamento de João dos Santos. Outra é a da responsabilidade. A da responsabilidade, no sentido da responsabilidade pelas várias gerações, não é? Responsabilidade que, como sabem, tem o paradigma a responsabilidade dos pais para com os filhos. Nós gostamos muito que os filhos gostem de nós, mas se não gostarem tanto como nós gostaríamos, não deixamos de gostar. Por outro lado, não nos preocupamos só com os filhos, como ele acentuava, preocupamos com os netos, com os bisnetos, para as outras gerações. E deve ser esse amor que também devemos ter com os outros, que não são nossos filhos, mas são nossos concidadãos. Esta sentido de responsabilidade é muito importante. E, por outro lado, esta responsabilidade, porque eles adquirem os tais valores, não é? Que implica, e aqui já foi dito isso, que implica a firmeza na afirmação dos valores, como o Torga diz também. Não podemos
abdicar dos nossos valores, confrontando-se com os deles, sou pena de não sermos pessoas de referência, criticáveis, mas pessoas de referência. Portanto, é fundamental para isso, e isso implica para o educador esta ideia, o ato que ofende valores tem de ser criticado. Mas é o ato, não a pessoa. Devemos criticar o ato e salvar a pessoa. Portanto, isso também é uma forma, é uma responsabilidade do educador. O ato é para criticar, mas o ato não é a pessoa. E como sabem, para os jovens é muito importante não o identificarmos com o ato negativo. Como juiz de menores, às vezes sentia que alguns miúdos preferiam ser, lá digamos, ladrões que não ser nada. Não é? Portanto, quer dizer, é importante o projeto positivo, a imagem positiva é fundamental. Portanto, uma outra ética que estava na base da atuação e no pensamento de João dos Santos é a ética de serviço e não do poder, ou do poderzinho que tudo estraga. Ou seja, a ideia, a mensagem de que o serviço, o poder só é legítimo quando é serviço. Outra ética que nos trouxe, quer dizer, era também uma técnica, mas hoje, na sua expressão, era ética também. É ética, eu pude apreciar e aproveitar disso, porque ele influenciou muito a intervenção judiciária, através do Centro de Saúde Mental de Lisboa, em colaboração com o Tribunal. Foi extraordinária essa colaboração, foi um ensinamento extraordinário de um exemplo que ele era da transdisciplinaridade, que ele defendia a todo o trânsito, e da interseccionalidade, ou seja, da cooperação entre as várias instituições e das parcerias. Portanto, que é uma ética, que a transformou numa ética que hoje é cada vez mais, quer dizer, nós temos de recorrer ao conhecimento. Não é ético que nós não utilizemos tudo que já sabemos em favor das crianças e das pessoas. Não sabemos tudo, temos muitas ignorâncias, mas por causa disso mesmo também devemos de tender ao saber, aos saberes, intercruzá-los naquilo que ele defendia da transcibilidade para percebermos o melhor possível, para compreendermos, porque nós só agimos bem quando compreendemos, agimos bem essa maravilha que é a vida de uma criança, a vida de uma família. Portanto, temos de cruzar os nossos conhecimentos e temos de o fazer em equipa. Era outra ideia, porque ele era um construtor de equipas. Ele também devia mais, porque era um mágico, não é? Da empatia, do saber, da comunicação, mas e da valorização de todos os elementos da equipa, fossem eles quais fossem, não é? E essa ideia de fazer em equipa. Portanto, a transversalidade é fundamental. Outra ideia que ele realmente nos trouxe, e muito grande, que é a ideia da parceria generosa, competente, articulada, integrada. E da necessidade da intervenção ser integrada. Nós estamos num mundo em que isso já se sabe muito, temos muitas instituições, até temos leis adaptadas a cada uma dos problemas, seja a promoção e proteção, seja o tutelar educativo, seja as tutelares cíveis, mas falta-nos um salto que ele já tinha dado, que é o de integrar as intervenções e articulá-las em função da pessoa, em função da criança. Portanto, é muito importante isso. Por outro lado, é uma ideia que estava presente em todas as suas intervenções, aquelas que eu pude conhecer, é a ética do cuidado. A ética do cuidado do mais frágil, do mais vulnerável, como outra ideia que ele aliou muito bem importante, com a ideia não há irrecuperabilidades. Ou pelo menos nós não nos podemos conformar com a ideia da irrecuperabilidade. Senão há o perigo, digo eu, ficamos nós irrecuperáveis. Portanto, quer dizer, esta ideia da não irrecuperabilidade, mesmo nos casos mais complexos da deficiência, eu tive essa experiência um dia. Um dia ele convidou-me para ir à casa da praia. E estava um miúdo, 6, 7 anos, não sei qual era, enfim, a doença dele, não sei se era mongolismo, se era autismo, não sei. E juntaram-se vários técnicos junto dele, da miúdo, e o miúdo não reagiu a ninguém. Mas ele baixou-se à altura dos olhos dele e o miúdo começou a comunicar com ele. Quer dizer, portanto, a comunicação. Este é um elemento fundamental para mim, do seu ensinamento. Porque ele se colocou ele próprio, não é, na relação. Quer dizer, a ideia dele de que a relação é tudo. Sem relação não há vida, nem comunicação,
E isso é uma lição para todos nós. Quer dizer, nós, e para vós que vais ter esta função na educação, na psicologia, é indispensável. Eu tenho de me implicar, tenho de mostrar quem sou, tenho de me implicar com o outro. Não me vou despir, mas vou, efetivamente, integrar-me nesta relação, dar-me. Isto é também um aspecto extraordinário. Depois ele teve a percepção clara de uma aquisição que hoje a ciência e a experiência demonstra claramente, não é? As ciências neuronais ainda mais, sabem isso muito melhor que eu, a ciência neuronal vai mostrar que é nos primeiros tempos de vida que se estrutura o essencial de uma personalidade humana. Portanto, quer dizer, e cada vez mais, isto está cada vez mais assegurado pelas ciências e pela experiência, e nós nem sempre o temos presente. O que é que isto significa? Aquilo que ele intuía e expressava, de uma forma indireta, é que sem qualidade da infância não há qualidade humana. Ou pelo menos, quer dizer, a qualidade humana não é tão boa como poderia ser. E sem qualidade humana não há qualidade de desenvolvimento. Seja ético, social, cultural, económico. Portanto, quer dizer, ou preservarmos a infância, estamos a ser justos, mas estamos a ser inteligentes também. Porque, se não temos desenvolvimento, o que é que isto representou e que ele teve como ninguém a noção? É de que tudo o que diz respeito à criança é de interesse público dominante. Portanto, essa é outra aquisição que resulta dele, não é? Então, o que é que ele... Agora, este sistema é um sistema que tem valores, são direitos a que correspondem deveres. Às vezes ouve-se isto, só há direitos, não há deveres. Cuidado, isto tem alguma razão de ser, na medida em que nós aderimos mais facilmente aos direitos que aos deveres. Mas não é verdade no âmago, porque é preciso ter cuidado com o sentido desta afirmação. Não há direitos a mais. Porque os direitos são dinâmicos cada vez mais. E se um dos princípios é o interesse superior da criança, a procura do interesse de cada criança, vamos descobrir novos direitos. E os direitos vão corresponder a deveres, naturalmente, porque os direitos uns são dos outros. Portanto, não teremos medo dos direitos. Este é um paradigma de que ele foi realmente representacional, o paradigma dos direitos humanos. Nós não podemos ofender os direitos humanos, ao ofender os direitos humanos, estamos a defender a dignidade das pessoas. E até, sobretudo, nos momentos de crise, ainda mais. Porque se nós esquecemos os direitos humanos, o que é que nos resta? O medo, a indiferença. Portanto, esta é uma das formas de homenagem a João de Santos. Paradigma dos direitos. Naturalmente que o paradigma depois da interdisciplinaridade que eu já falei, da transdisciplinaridade que já falei. Portanto, mas para isto, naturalmente que há sistemas, podemos dizer que há um sistema geral dos direitos, há um sistema geral para a promoção e proteção dos direitos da criança, e depois há subsistemas. O sistema da proteção, o sistema tutelar educativo, quando praticam um facto de portar entre 12 a 6 anos, o sistema de tutelar civil, da tutela, da adoção, da regulação das responsabilidades parentais, são subsistemas. Subsistemas que têm de ser integrados, não é? E que têm de ter uma boa consciência. E qual é a boa consciência do sistema? Aquilo que eu referi também, são os direitos humanos. Os direitos humanos constituem a boa consciência do sistema. Portanto, quando temos dúvidas sobre o sentido das regras, temos de ir à consciência do sistema, são os direitos humanos. Estão elas adequadas aos direitos humanos ou não estão? Se não estão contra o sistema. Então, isso é uma aquisição civilizacional nova que é extraordinária. Depois, naturalmente, que isto implica o quê também? Implica quem são os agentes para conseguir a concretização dos direitos? São os Estados. Os Estados são obrigados pelas convenções internacionais, pela ética, pelo direito. Quem é outro responsável? A sociedade. Outro responsável, que é por outro lado também titular dos direitos, é a família. Mas vem dois novos agentes, e de acordo também com o João de Santos. Um dos agentes, aqui foi referido no horário, quem é? É a criança. E o jovem, como agente do seu próprio destino. E por isso é que veio aquele direito fundamental que é enfatizado pela Convenção, que é o direito à palavra e à participação, que já está melhor, mas ainda não está completamente interiorizado. Quando eu era jovem como vós, já foi há uns anitos, quando ouvia dizer, quando começavam
um jovem, uma criança a dizer, eu quero dizer o que penso, cresce e aparece. Agora a mensagem é outra. Aparece e cresce connosco para nós crescermos também contigo. É totalmente diverso. Portanto, esta necessidade de ouvir a criança e o jovem, aprendemos tanto. Há dias estava numa comissão que fez um encontro e fez desenhos e redações, e um miúdo dizia: estou morto que acaba a crise para ver meus pais sorrir. 8 anos. 11 anos. O amor, estava, ou 12 anos, uma menina, já estava. O amor é fantástico. Mas a amizade, essa é que multiplica as alegrias e divide as tristezas. Quer dizer, vale a pena ouvir os jovens. É um direito deles. Isto é um direito fundamental de ser ouvidos, não para ser sempre seguida a sua opinião, mas a audição. Portanto, este é um agente novo, porque é um agente que é sujeito ao seu próprio destino. Não é? É fundamental. Fundamental. E, portanto, a lei já estabelece, as comissões só podem quando eles não se opõem com mais 12 anos, ou menos 12 anos, mas ainda está muito nos princípios, mas não está totalmente na prática. Mas está melhor, está melhor. Portanto, e depois há outra gente que tem na base muito o pensamento de João dos Santos, que é a comunidade. O que é comunidade? Estado de transporte. A comunidade é, de facto, o conjunto ambiental em que a criança, afetivo, ambiental, em que a criança cresce, e que entre nós tem se confronta com o local, com o localismo, neste caso com o município, na verdade, professor Eliseu, do município, que tem um representante natural, que é o representante democrático, que é a Câmara, que tem a responsabilidade democrática e a correspondente responsabilidade, mas o sistema diz, não, mas a comunidade, há um direito que não está escrito, mas que é, e que tem na fonte, é os pensamentos de João dos Santos, é o direito da criança à sua comunidade. E como é que se expressa? Então vamos arranjar uma comissão, proteção de crianças e jovens, que seja representante da sua comunidade da sua responsabilidade com a criança. Então vamos dar até autonomia, cuidado, autonomia, face ao poder central, regional, local, mas a hierarquia, quem é que manda? Então isto vem dizer outra coisa, introduzir outra coisa, alto lá, a hierarquia é importante, mas não chega, é preciso a tetrarquia, a transversalidade, está a ver? No mundo complexo e no mundo mutante, isto é uma revolução, que ainda não está completamente interiorizada, mas já está melhor. Portanto, isto implica que então é importante ser da comissão, é muito importante, é um grande privilégio, mas é uma enorme responsabilidade. Quer dizer, é uma forma de exercício daquilo que ele tanto gostava, que é, digamos, o civismo comunitário, individual e comunitário, não é? Portanto, este novo agente, a comunidade, está em causa também, que é responsável também para a concretização dos direitos da criança, em colaboração com os outros. Depois, outro paradigma que o sistema impõe e que estava no pensamento e na ação clara e realmente extremamente inteligente e humana do Sr. dos Santos, que é o paradigma da cooperação. Da cooperação, da interligação generosa, competente, planificada, sistémica, monitorizada, avaliada, que é o paradigma da cooperação. Que no social ainda não está completamente instaurado. Há tempos fui a uma rede social e aprendi por acaso muito. Depois já estávamos um bocado descontraídos, perguntei, será que no social ainda há competição? Disseram, às vezes ainda há. Ora, isso não é justo nem inteligente, a competição é para a economia, e mesmo aí esta crise vai mostrar que deve ser regulada, a competição. Mas quer dizer, a cooperação é fundamental, o espírito de cooperação, e isso é indispensável. E vós, jovens, tendes a obrigação de o fazer, tendes a obrigação de o manter. Portanto, este paradigma, ele foi exemplar no paradigma dos direitos humanos, da transdisciplinaridade e da cooperação, através também da própria comunidade, não é? E o que é que há que fazer? Ele também tinha uma ideia disto clara, que não está ainda na nossa cultura. Primeiro há que prevenir, e há simultaneamente que remediar. Mas isto não corresponde ainda à nossa cultura. Nós não temos uma cultura de prevenção. Embora o nosso povo diga que vale mais prevenir que remediar, a verdade é que nós remediamos,
bem ou mal, temos de discutir, mas prevenir, não é, professor? Está difícil ainda. Bem, então veio dizer à Comissão, tu, comunidade, deves de prevenir. Prevenção universal, dirigida a todos, todas as crianças, todas as famílias, e prevenção seletiva ou indicada para aqueles que estão em condições mais desfavoráveis. Mas a Comissão alargada, e disse à Comissão alargada, tu faz. Que o professor Eliseu também é um dos facilitadores deste projeto de ser prevenção que nós lançámos, mas que ainda não está suficientemente divulgado, mas está melhor. Mas, portanto, não corresponde ainda à nossa cultura. E é evidente que isto é para os jovens, temos de prevenir. A reparação tem de ser subsidiária relativamente à prevenção. Não quer dizer, não podemos deixar de reparar, mas temos de prevenir. Porquê? Porque enquanto se previne, ainda não há dano nem perigo da criança. Portanto, a criança está melhor. Por outro lado, não se interfere na liberdade de decisão da criança e da família. Portanto, é uma questão ética também. Temos de prevenir. Prevenir como? Prevenir, como nós promovemos no projetinho que fizemos, de ser a prevenção, prevenir sabendo qual é a realidade. Quais são a realidade? Quais são os problemas que afligem a criança e a família? É a violência doméstica? É a droga? É o insucesso escolar? E quais são os fatores de proteção? Quais são os fatores de risco? Como é que se aumenta os de proteção e diminui os de risco? Que projetos é que há, sistémicos, para um caso e outro? Quais que faltam? Para fazermos realmente uma prevenção, como ele dizia. Prevenção que ele dizia que não tem de ser precoce, tem de ser precocíssima. Está lá nos livros dele, o precocíssimo. Tem de começar antes do nascimento, não é? Na educação afetiva para a vida a dois, que envolve a sexual, mas não só, etc. Hoje penso que até a violência no namoro, no meu tempo era inimaginável, mas a verdade é que é. Quer dizer, portanto, a violência doméstica é uma praga, não é? Portanto, tem de se prevenir. Prevenir, e depois isto convoca a uma coisa em que ele acentua, que é a mãe, não é? Que é o melhor especialista da criança. É claro que ele queria dizer também o pai. E hoje diria claramente, até porque isto dos homens estamos muito mais comprometidos. Aqui há uns 4 anos vi num congresso em Lisboa, promovido pelo Sr. João Gomes Pedro, o Bessel pareceu demonstrar que o embrião era sensível à voz do pai. Isto é uma novidade extraordinária, porque no meu tempo, se os pais começassem a ir por 3 anos, aparecessem por 3 anos para a regra, já não era mau. Mas agora não penso que estão já comprometidos com o desejo da maternidade, com o acompanhamento da gravidez, com a presença no parto, mesmo aqueles que correm o risco, são mais frágeis de desmaiar. Portanto, quer dizer, depois por aí fora, quer dizer, portanto, aquelas especialidades, o pai está neste momento, já estava no pensamento do João de Santos, eu estaria na sua palavra, também era dos maiores, também estava como especialista da criança. Portanto, quer dizer, estamos todos mais comprometidos, não é, com o saber da criança. Portanto, outro aspecto importante, já falei nisso agora, da irrecuperabilidade, não é? Mesmo na ciência é extraordinário o que ele diz, e demonstrou, porque nunca há ninguém completamente recuperável. Não sei se já foram a Fátima alguma vez, ou responde aquele centro João Paulo, em que estão os deficientes mais profundos. Eu fui lá 2 vezes. A verdade é esta, mesmo aqueles que parecem que estão completamente ausentes, reagem às pessoas que os tratam. O olhar é diferente, mais vivo, tem uma capacidade de relação. E ele defendeu isso de uma forma premente, de uma forma muito inteligente, através da relação, da saúde mental. Depois da aprendizagem, vós sabeis muito mais que eu, naturalmente, eu gostei muito da forma tão sensível como aqui se referiram a tudo isso. É uma arte, a arte de educar. E hoje também o problema é este, quer dizer, o direito à educação hoje é qualquer coisa de extraordinariamente essencial. Hoje quem tem educação, não tem educação, é pobre. É uma forma terrível de... Portanto, temos cada vez mais de ter esta ideia, não podemos considerar irrecuperável nenhum aluno. Temos de fazer tudo porque ele se recupera a si próprio connosco. Portanto,
não os quero maçar, não vim cá para os maltratar, e portanto, quer dizer, portanto, o que quero dizer é que realmente, de facto, a minha homenagem a vós, por tudo, por a forma tão sensível, tão inteligente como organizaram estas jornadas, realmente em homenagem a alguém que marcou muito e que marca. Há às vezes personalidades que marcam um século. No século XIX era bom que conhecessem o Padre António de Oliveira, que conhecessem a lei de 1911, e o primeiro tribunal de menores da Europa que ele criou. Sabem como era o tribunal constituído? Pelo juiz, pelo médico e pelo professor, chamada tutoria. E então, sabem o que é que ele... então fez uma lei, sendo um clérigo, e o sistema era anticlerical, mas o ministro Valdes Costa soube reconhecer nele a sua capacidade imensa. E ele adoeceu o ministro, e para não atrasar ele fez a lei. Fez a lei, com a ajuda de um jurista, e depois o ministro, depois de tirar melhor, dá uma volta a isto, mas não houve volta, foi formidável não haver essa volta. E então ele diz assim, quer dizer, a criança está para o adulto como o nascer do sol, nascer da aurora, para o pôr do sol. Quer dizer, percebeu a importância fundamental da criança. Depois diz, punir até logo a seguir aos 9 anos. Não, só depois dos 16 é que eles podem ter responsabilidade penal. Diz que quando a economia melhorar, que não percebi porquê, mas só aos 18 anos. Reparem bem, há mais de um século, ele veio afinal a documentar aquilo que hoje as ciências neuronais nos ensinam, que o cérebro humano não está desenvolvido suficientemente antes. Quer dizer, há realmente... Mas nós temos isto, temos pessoas com grande visão, mas depois aparecem os pragmáticos, não é por mal. Mas cortam tudo. Agora também andam a defender já que deve acabar as alargadas. Porquê? Porque as alargadas não funcionam, isto é uma maçada para acabar. E não se percebe que a legitimidade está na alargada. A legitimidade está na alargada é que é, digamos, o fundamento da legitimidade da intervenção e o fundamento da prevenção. Portanto, há estes riscos sempre. Quer dizer, o progresso não é assim. Não é tão completamente linear, e nós temos de fazer o possível para que não haja atrasos. Até por isto, porque as crianças, é para andarmos, parecem mais, porque as crianças são admiráveis, mas têm um problema, é que não repetem as idades. Não têm 2 vezes 2 meses, nem têm 2 vezes 3 anos, nem 4 anos. E quando passa aquela idade, já temos de recuperar alguma coisa. De maneira que tive muito gosto em estar convosco, e penso que realmente vale a pena ler, compreender e entusiasmar-se com João dos Santos, não é? Ele, talvez, algumas ideias que ele disse, tem outras expressões em outros grandes pensadores, um deles para mim é Morin, que dizia que a humanidade hoje já não é uma questão ideal, abstrata, é uma questão ética, é algo de real, e que é aquilo que nós todos podemos fazer, cada um de nós poder fazer por ela e por toda a humanidade, de cada criança, de cada pessoa humana, não é? Portanto, não há dúvida que não vale a pena dizermos, realmente temos de respeitar a humanidade. Salvar a humanidade é realizá-la. E realizá-la na pessoa de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa, de cada família. Podem dizer, é impossível? Não, só a não ser nos dizer, é impossível só na interpretação de Virgílio Ferreira, que o impossível é o destino do homem e a sua vocação. Tive muito gosto de estar convosco. Parabéns. Bom, gostaria de agradecer estas palavras, esta comunicação. Acho que acabamos de facto em grande. Acho que esta perspectivação dinâmica dos direitos humanos e dos direitos da criança, este reforço e reconhecimento de João dos Santos enquanto visionário, não é, nos direitos da criança, e a acentuação desta dimensão ética, axiológica, relacional, que é tão importante de assegurar, quer enquanto educadores, quer enquanto cidadãos, não é? Gostaria agora de deixar algum tempo para eventuais perguntas, alguma participação.
5 minutos para depois seguirmos para o encerramento das jornadas.